Uma das questões, uma situação importante em relação a FICAI online é que ele foi construído, essa ferramenta, considerando sempre o ano de abertura da FICAI. Então, se a gente quiser, por exemplo, saber quais são as FICAIs que estão em andamento na promotoria, ou no Conselho Tutelar, ou na escola, mas então no Ministério Público, eu vou ter que fazer essa pesquisa no relatório aqui. Eu vou pesquisar no Ministério Público, mas vocês podem pesquisar conforme as abas de vocês. Por posição dos processos. Posição dos processos é que vai considerar, eu selecionei ali posição dos processos, preencho o município, aqui para vocês já vai aparecer só o município que a senha permite acesso. E conforme, se eu quiser saber a situação das FICAIs de 2016, por exemplo, eu tenho que preencher o último dia do ano de 2016. Não se assustem com os dados de Porto Alegre, que são bem grandes. Então, para eu saber a situação de todos os FICAIs abertas no ano de 2016, eu tenho que pesquisar. Então, por posição dos processos e colocar o último dia do ano. Aqui, esse relatório para mim aqui abriu com 18 páginas e ele aparece da seguinte forma. Cada processo é como se fosse cada FICAI. Então, por escola, quantas que ainda estão em andamento? Por exemplo, aqui, primeira escola, Colégio Estadual Cândido José de Godoy. Processos ainda em andamento de 2016, que ainda não foram encerradas, aparece 1. E esse processo hoje está posicionado, que é a FICAI, né, está posicionada no Conselho Tutelar. Foi encaminhado ao Conselho Tutelar. Aqui vai ter individualização de cada processo ainda em tramitação por escola. Né? Vai se ver que tem escolas que têm um número maior, e isso aqui é bem variado. Aqui só aparece FICAIs ainda abertas referentes ao ano de 2016. No final do relatório, que eu estou baixando aqui, tem a totalização dessas informações. Então, aqui eu consigo ver, se consegue ver, o panorama de todas as FICAIs do ano de 2016 que ainda não foram encerradas. Então, em Porto Alegre, vocês vão conseguir ver cada um em seu município, nós temos ainda 822 FICAIs que estão abertas na escola. Então, essa primeira coluna mostra o que ainda estão abertas na escola, são aquelas FICAIs que foram cadastradas na escola e ainda não foram remetidas. 2.000 daquele total que foi aberto em Porto Alegre no ano, que depois eu vou mostrar como é que se vê o total de FICAIs abertas no ano, 2.272 a escola teve sucesso no retorno do aluno ao colégio por atuação da própria escola. Esse dado que é indicado aqui no retorno à escola. Retornos outros são outras situações que a própria escola identifica que o aluno não está fora, que pôde arquivar e que não seja o retorno necessariamente para a própria escola. E 18 são outros fechamentos. Esse retornos outros, por exemplo, pode ser situações que a escola identifica que o aluno está matriculado em um outro colégio. De todas as FICAIs abertas em 2016, tem hoje 3.600 nos encaminhados ao Conselho Tutelar, aqui em cima, que se vê quantos ainda estão localizados no Conselho Tutelar. Nós temos hoje 3.601 FICAIs abertas no Conselho Tutelar. Do universo de todos os FICAIs que foram recebidos pelo Conselho, 829, o Conselho já preencheu lá na FICAI individualizadamente uma data de retorno previsto. Então, isso quer dizer que está pendente. É uma das atuações que se pode verificar para a escola, por exemplo. Isso é importante para a Coordenadoria Regional de Educação, para a Secretaria Municipal de Educação. Tem 829 casos que a FICAI está pendente de que a escola abra a FICAI e alimente a informação, se o aluno voltou ou não voltou para a escola. Quando a escola preenche que o aluno voltou para a escola, essa FICAI automaticamente ela é encerrada. Se ela preenche que não voltou, automaticamente a FICAI retorna para o Conselho Tutelar. E o Conselho teve sucesso em Porto Alegre em 377 casos, que são os confirmados, aqueles em que a escola preencheu que tinha um retorno previsto, que o Conselho preencheu que havia um retorno previsto, e a escola foi lá e colocou sim, retornou, e que a escola se fechou, a FICAI se fechou automaticamente. E 699 fechamentos outros, que pode ser, por exemplo, situação de mudança de cidade, de escola, maioridade, falecimento.
todas as FICAIs de 2016 a gente chega no MP. 552 foram encaminhadas para o Ministério Público e ainda estão tramitando no Ministério Público, na minha promotoria, no caso, em Porto Alegre, das FICAIs abertas em 2016. Dessas que eu recebi nesse ano, 26 foi feito retorno pelo próprio Ministério Público para a própria escola e 55 fechamentos, que normalmente aqui esse número grande é de transferência, é aluno matriculado em outra escola, ou falecimento, ou maioridade. Então, como eu referi, esse relatório, vou fechar aqui, ele permite saber a situação das FICAIs de 2016.